Nas brumas eternas da antiga Bretanha, onde o tempo se mistura à lenda, ergue-se o nome de uma mulher temida e reverenciada. Ela não foi apenas irmã do grande Arthur, nem apenas uma feiticeira. Foi a força que caminhou entre a luz e a escuridão. Seu destino moldou-o de Camelot, e sua sombra ainda ecoa nas lendas. Esta é a história de Morgana Le Fay, a bruxa de Avalon, a guardiã do segredo e da perdição. Nas brumas eternas que se erguem sobre os lagos da velha Bretanha, onde a linha entre o real e o lendário nunca foi firme, nasceu a história de uma mulher cujo nome seria temido e reverenciado em igual medida. Morgana Le Fay. Era irmã do grande Arthur, o rei que uniu cavaleiros em torno de uma mesa onde ninguém tinha precedência, mas cuja sombra foi moldada por mãos invisíveis que só mais tarde se revelariam. Antes que Camelot fosse sonho ou ruína, Avalon já pulsava como um coração secreto do mundo. E foi lá que o destino da jovem Morgana começou a ser tecido. Ainda criança, quando sua vida era apenas uma promessa, Morgana foi entregue às sacerdotisas de Avalon. A Ilha Sagrada era um lugar velado por névoas que confundiam até os olhos mais atentos, um refúgio para os mistérios que o homem comum jamais poderia suportar. Ali, o vento parecia falar, as águas guardavam segredos antigos, e cada pedra era marcada por símbolos de poder. Morgana chegou frágil, mas em seus olhos já cintilava uma fome de conhecimento. As sacerdotisas a receberam como se soubessem que aquela menina não seria apenas uma aprendiz, mas um instrumento do destino. Nos primeiros anos, Morgana caminhava entre bosques e lagos, aprendendo a ouvir o que não tinha voz. Aprendeu a conversar com os espíritos da floresta, a invocar a memória do fogo para que ele ardesse ou se apagasse ao simples comando de sua mão. Os ventos obedeciam a seus gestos como pássaros que reconhecem a força da sua dona. Enquanto outras jovens ainda tremiam diante da primeira chama, Morgana já moldava labaredas em espirais, dançando entre elas sem medo. Avalon reconhecia nela algo que não se podia ensinar: um vínculo com o invisível, um sangue marcado pelas forças mais profundas do mundo. Mas poder, como sempre, vem com sua sombra. Quanto mais Morgana crescia, mais percebia que dentro dela havia algo que as sacerdotisas temiam nomear. Não era apenas talento ou disciplina. Havia nela um veio de trevas, uma energia crua que parecia puxá-la para regiões além da compreensão. Algumas sacerdotisas murmuravam que esse poder era um presente. Outras sussurravam que era uma maldição. A própria Morgana não sabia ao certo. Havia noites em que sentia esse poder como fogo vital, e outras em que se percebia refém de um chamado sombrio que a arrepiava até a alma. Assim se passaram os anos de aprendizado, até que chegou o tempo em que Avalon já não poderia contê-la. O mundo dos homens precisava dela, ainda que não estivesse preparado. Então Morgana retornou a Camelot, a corte brilhante onde seu irmão Arthur reinava com justiça e bravura. A cidade resplandecia com cavaleiros de armaduras polidas, com donzelas que cantavam nos jardins e com as torres que refletiam o sol da Bretanha. Para o povo, o retorno de Morgana era motivo de alegria. Para Arthur, era o reencontro de sangue e lembrança. Ele a abraçou com ternura, sem imaginar que sua irmã não trazia apenas a sabedoria de Avalon, mas também um fardo que poderia destruir tudo o que ele havia erguido. Na corte, Morgana caminhava como uma estrela nova, admirada por muitos e temida em segredo por poucos. Entre aqueles que melhor a compreendiam estava Merlin, o mago cujo nome corria em lendas ainda antes de Camelot existir. Quando seus olhos se encontraram, foi como se um raio atravessasse o salão. Havia reconhecimento, rivalidade e uma tensão que nenhum dos dois ousava confessar. Merlin via em Morgana não apenas a irmã do rei, mas uma feiticeira cuja força poderia rivalizar com a sua. E Morgana, por sua vez, via nele não apenas o conselheiro do trono, mas o único capaz de medir o peso de seus dons e de suas dúvidas. Nessas noites de Camelot,
quando os festins silenciavam e apenas a lua vigiava os telhados, Morgana se recolhia aos seus aposentos para sondar o que os olhos mortais não viam. Cercada por velas e pergaminhos, ela pronunciava encantamentos que vibravam como cordas de harpas invisíveis. Em uma dessas vigílias, caiu em transe profundo, e o que se abriu diante dela não foi sonho, mas profecia. Ela viu sangue escorrendo sobre as pedras de Camelot, cavaleiros tombando sob bandeiras despedaçadas, ouviu gritos que se perdiam em labirintos de fumaça e fogo. Viu Arthur cercado pela traição e, sobre tudo isso, uma sombra de si mesma, maior, mais fria, como se a própria Morgana fosse chamada a destruir o que mais amava. O choque da visão a arrancou do transe, seu corpo tremendo, a respiração curta como a de quem desperta de um pesadelo. Mas aquele não era um pesadelo, era um aviso. Desesperada, buscou Merlin. Encontrou-o nos corredores de pedra, sua voz urgente implorando por orientação. Queria acreditar que aquela visão poderia ser desfeita, que o futuro não era um caminho fixo. Mas Merlin, com olhos cansados de quem já viu demasiados séculos, percebeu naquilo um destino difícil de evitar. Reconheceu a escuridão que rondava o coração de Morgana e, temendo que ela própria fosse a chave para a ruína, decidiu manter-se afastado. Contudo, o destino é um fio que insiste em se enroscar. Houve uma noite em que Morgana e Merlin se encontraram sob os carvalhos antigos dos jardins de Camelot. A lua derramava sua luz sobre eles como se quisesse ouvir o que seria dito. Morgana falava de esperança, de mudar o futuro, de unir forças com ele para salvar Camelot. Sua voz tremia não apenas de magia, mas de algo mais profundo, um vínculo que ardia além das palavras. Merlin, dividido entre o dever e o desejo, quase cedeu àquele toque, mas recuou. Nos olhos dela havia amor pelo irmão e, ao mesmo tempo, uma atração perigosa pelas trevas. Ele não podia arriscar o reino por uma chama que poderia incendiar o mundo inteiro. Rejeitada, Morgana se sentiu empurrada de volta às sombras que sempre a chamaram. Em silêncio, afastou-se da corte, recolhendo-se a câmaras escondidas onde a luz não ousava entrar. Ali, envolta em símbolos antigos, ela buscou forças que nem Avalon ousava nomear. Seus cantos ecoaram como trovões subterrâneos, e as chamas das velas dançaram em formas impossíveis. Quando terminou, algo se ergueu diante dela. Uma criatura feita de sombra pura, olhos vermelhos como brasas do inferno. Uma fera cuja existência era uma afronta à ordem natural. Morgana, ao ver o que havia libertado, estremeceu. Não fora apenas poder que atendera ao seu chamado, mas uma entidade de malícia própria. Tarde demais percebeu que, ao buscar uma arma contra o destino, havia libertado o próprio destino em sua forma mais cruel. O monstro não reconhecia senhores, apenas destruía. E foi assim que Camelot, a joia da Bretanha, viu-se envolta em caos. As muralhas tremiam, cavaleiros tombavam, o povo corria em desespero. Arthur ergueu Excalibur e, com coragem imbatível, enfrentou a criatura. Os cavaleiros da Távola Redonda lutaram como se o céu dependesse disso. Mas nada parecia bastar contra a escuridão sem forma. Enquanto isso, Morgana, consumida pela culpa, buscava freneticamente nas páginas de pergaminhos e na memória das lições de Avalon um feitiço que pudesse desfazer sua imprudência. E foi então que entendeu. Só havia uma forma de vencer o monstro, e essa forma passava por um sacrifício. Ela deveria aprisionar a criatura dentro de si, fundir sua alma àquela sombra. O preço seria terrível, mas o reino sobreviveria. Com voz firme e olhos marejados, Morgana entoou o encantamento final. As sombras se retorceram, resistindo, mas foram tragadas para dentro dela, como rios que desaguam em abismos. Seu corpo fraquejou, suas forças se esvaíram, mas Camelot foi salva. Arthur correu até ela, segurando sua irmã nos braços, lágrimas misturadas à poeira da batalha. Não sabia a verdade inteira,
mas via diante de si a mulher que dera tudo por ele e por seu reino. Morgana desmaiou, exausta, a respiração leve como brisa prestes a apagar. Merlin, distante, observava em silêncio. Sabia que aquela vitória era apenas uma pausa, que as forças libertadas ainda vibravam no coração da feiticeira. E Morgana, mesmo entre sombras, mesmo quase sem forças, murmurou ao ouvido de Arthur uma última profecia: que uma escuridão maior ainda viria, mais terrível do que tudo que haviam enfrentado, e que ela mesma teria de retornar para enfrentá-la. Assim terminou o primeiro ciclo da lenda de Morgana Le Fay. Não como vilã, não como heroína, mas como mulher dividida entre amor e poder, entre luz e sombra, cujo destino ainda se erguia como tempestade nas brumas de Avalon. Segundo. Camelot sobrevivera à noite de horrores, mas as muralhas ainda guardavam o eco dos gritos, e as pedras ainda cheiravam a fumaça. O povo falava em vitória, mas era uma vitória amarga, pois muitos tombaram, e o coração da cidade batia lento, como quem sobreviveu a uma febre terrível. No entanto, ninguém sentia o peso mais do que Morgana, deitada em seus aposentos, corpo frágil como cristal, alma carregada de sombras que só ela conhecia. Arthur visitava sua irmã todos os dias, sentado ao lado da cama, lembrando-lhe que era amada, que era parte inseparável de Camelot. Seus olhos traziam ternura, mas também uma pergunta não dita, pois Arthur sentia que havia mistério naquilo tudo, algo que escapava à sua compreensão. Merlin, porém, não se enganava. Ele percebia o peso que se movia dentro de Morgana, um fogo escuro que ela tentava esconder mesmo de si mesma. O silêncio dele não era de ignorância, mas de prudência. Sabia que o destino ainda estava em marcha. O tempo passou, e Morgana voltou a caminhar pelos salões de pedra. Mas já não era a mesma que havia chegado de Avalon, cheia de esperanças. Havia em seus passos um eco de culpa, e em seus olhos, reflexos de tormenta. A lembrança da criatura que libertara, o rugido que ainda ecoava em sua mente, não lhe dava paz. No fundo, ela sabia. Não havia banido o monstro, apenas o aprisionara em si. E a cada batida de seu coração, sentia aquela sombra pulsar, sussurrando promessas, exigindo espaço. Muitas vezes, à noite, Morgana se via de pé diante do espelho de prata em seus aposentos. A chama das velas tremia, e por vezes o reflexo não lhe devolvia seu próprio rosto, mas um semblante distorcido, mais frio, mais cruel, como se uma versão dela, oculta nas trevas, observasse de dentro do vidro. Nessas horas, sua mão tremia entre afastar-se e tocar o espelho, como se quisesse atravessar para aquele outro lado. Foi em uma dessas noites que a visão voltou. Mas não era apenas um aviso distante. Era um mergulho no inevitável. Ela viu Camelot outra vez em ruínas, mas agora havia mais clareza. Entre as torres despedaçadas caminhava uma figura encapuzada, alta, envolta em sombras, e Morgana compreendeu, com terror e dor, que aquela figura era ela mesma. O destino não a apontava apenas como vítima da ruína, mas como sua artífice. O desespero a levou novamente até Merlin. Encontrou-o nos corredores, segurou-lhe as mãos com força, quase suplicando: "Diz-me que o futuro não está escrito. Diz-me que ainda posso escolher." Os olhos de Merlin, profundos como lagos sem fundo, refletiam compaixão, mas também dureza. "Todos podemos escolher", disse ele, "mas nem todos têm a força de carregar o peso da escolha. Dentro de ti já habita a sombra que devoras, ou pela qual serás devorada. És capaz de suportá-la?" Morgana não respondeu. E assim, afastada, sentindo-se incompreendida, sua alma buscou consolo nas trevas. Ela começou a visitar câmaras ocultas do castelo, corredores esquecidos onde o frio era tão intenso que até o silêncio parecia sólido. Ali, escondida, recorreu a grimórios proibidos, palavras de poder que as sacerdotisas de Avalon haviam proibido de pronunciar. No fundo, Morgana ainda queria salvar Camelot.
ainda amava Arthur, mas acreditava que apenas mergulhando mais fundo nas forças obscuras poderia encontrar armas para enfrentar o destino. As noites tornaram-se longas e perigosas. Vozes vinham a ela, primeiro como ecos distantes, depois como sussurros ao ouvido. Eram as sombras da própria Avalon, espíritos antigos que haviam sido banidos, clamando por retorno. E Morgana, com o coração dividido, deu-lhes ouvidos. Em um ritual mais profundo do que qualquer outro, ergueu sua voz em cantos que faziam as paredes sangrar em luz escura. A cada palavra, as velas se apagavam, até que a câmara ficou mergulhada em trevas vivas. E das trevas nasceu uma segunda criatura. Não um monstro de músculos e garras como antes, mas algo mais perigoso. Um espectro de pura malícia. Uma sombra que caminhava como homem, mas cujos olhos eram poços sem fundo. Essa entidade se espalhou por Camelot como uma doença. Não devastava muralhas de imediato, mas infiltrava-se nas mentes, nos corações. Cavaleiros antes leais começaram a duvidar. Criados cochichavam rumores. Pequenas desconfianças cresciam como ervas daninhas. Arthur sentia sua corte enfraquecer, sem saber que a fonte da desordem estava tão próxima. Quando a sombra enfim mostrou sua verdadeira face, já era tarde. Uma tempestade caiu sobre Camelot, raios partindo as torres, trovões engolindo as canções. Criaturas surgiram das trevas, engendradas pela entidade que Morgana libertara. O cerco começou. Cavaleiros ergueram suas espadas, e Arthur à frente brandia Excalibur como farol contra a noite. Mas as forças do rei eram mortais, e a escuridão parecia infinita. Morgana observava, o coração dividido entre o amor e a culpa. A cada golpe que Arthur desferia, sentia dentro de si o rugido da sombra que havia alimentado. Era como se lutasse contra ela mesma, e a dor a esmagava. Ainda assim, buscou uma última chance. Entre gritos e aço, correu para o coração do castelo, onde ergueu novamente os cantos que uniam sua vida às forças invisíveis. Sabia que a batalha só terminaria se ela própria se tornasse prisão viva para aquela escuridão. Com lágrimas queimando seus olhos, pronunciou as palavras finais. O espectro, furioso, voltou-se contra ela, mas Morgana o chamou pelo nome secreto que só as sombras conhecem. E quando o fez, o ser foi tragado para dentro de sua alma. Ela gritou, corpo arqueando como chama ao vento, até que, de repente, tudo silenciou. As criaturas desmoronaram como pó. O céu clareou. A tempestade cessou. Camelot fora salva mais uma vez, mas à custa de um sacrifício cruel. Morgana tombou ao chão, fraca, quase sem vida. Arthur correu, amparou-a em seus braços, chamando-a pelo nome. Sua voz se quebrou em pranto, e o povo reunido chorou ao ver a irmã do rei tão consumida. Merlin observava à distância, como sempre. Sabia que o perigo não havia acabado, pois o mal não fora destruído, apenas recolhido ao peito da feiticeira. Morgana agora era o cárcere da escuridão, e cedo ou tarde esse cárcere se romperia. Nos dias que se seguiram, Camelot lambeu suas feridas. O povo ergueu altares de gratidão, e o nome de Morgana foi sussurrado como bênção. Mas no leito onde repousava, pálida como lua minguante, ela sabia a verdade. O monstro não morrera. Estava ali, latente, crescendo dentro dela. Arthur, inocente, segurava sua mão e prometia-lhe que nunca a deixaria. Merlin, em silêncio, refletia se ainda havia caminho para salvá-la. E Morgana, no âmago, já via o que ninguém mais via. Visões de um futuro em que a sombra se ergueria novamente, mais terrível, mais vasta, engolindo não apenas Camelot, mas toda a Bretanha. E foi assim que Morgana, consumida e ainda de pé, foi levada de volta a Avalon. Em um barco que deslizava por águas calmas, envolta em brumas espessas, a feiticeira deixou a cidade que salvara e condenara ao mesmo tempo. O povo acreditava que ela buscava cura. Arthur acreditava que ela retornaria fortalecida. Mas no coração de Merlin havia uma dúvida amarga. Avalon teria forças para purgar a sombra de Morgana.
ou apenas fortaleceria sua ligação com ela. O barco avançava devagar, e as névoas engoliam sua forma. Para quem observava da margem, parecia que Morgana desaparecia no tecido do próprio tempo. Mas dentro dela, o conflito ardia. O amor por Arthur ainda pulsava. O desejo de salvação ainda brilhava. Mas a sombra paciente sussurrava: És minha, e juntos reinaremos sobre as cinzas de Camelot. E assim terminou o segundo ciclo da lenda. Não em paz, mas em expectativa, como o silêncio entre o trovão e o próximo raio. Camelot respirava, mas o ar estava pesado, pois nas brumas de Avalon germinava o destino de Morgana Le Fay, e ninguém poderia prever se dela nasceria redenção ou perdição. As águas de Avalon receberam o barco de Morgana em silêncio. Nenhum remo se movia, e ainda assim, a embarcação deslizava entre as névoas, como se o lago a conduzisse de volta ao ventre de onde nascera. As brumas se abriram apenas o bastante para revelar a ilha, verdejante, coroada de árvores ancestrais, envolta em um canto suave que parecia vibrar no próprio ar. Era a canção de Avalon, melodia que curava, purificava, mas também testava, pois apenas os que vinham com o coração aberto podiam atravessá-la sem se despedaçar. Morgana sentiu o peso da travessia. Cada nota parecia despir-lhe a alma, arrancar-lhe véus, obrigando-a a confrontar não apenas o que era, mas o que havia se tornado. Quando enfim pisou na terra sagrada, seus joelhos cederam. As sacerdotisas a cercaram, envoltas em mantos brancos, e deitaram-na sobre pedras quentes, onde rios de ervas e encantos fluíam. Elas entoaram rezas antigas, chamando luz para expulsar as trevas que nela habitavam. Dias e noites misturaram-se em transe. Morgana via imagens, campos dourados, a infância perdida, o sorriso de Arthur ainda menino, mas também rostos distorcidos, garras que emergiam do escuro, sua própria sombra rindo com dentes de gelo. Cada visão lhe arrancava gritos e lágrimas. A cada ritual, as sacerdotisas sangravam de esforço, pois nunca haviam enfrentado uma corrupção tão profunda. Avalon, a ilha que não conhecia impureza, estremecia diante do que ela carregava, mas Morgana não cedeu. Entre a dor e a febre, encontrou forças que não sabia possuir. Ainda que a escuridão a chamasse com promessas de poder absoluto, ela resistia, sustentada pela lembrança de Arthur e pelo amor que, mesmo obscurecido, ainda queimava em seu peito. Quando finalmente ergueu-se, dias depois estava fraca, mas seus olhos brilhavam com nova luz. No entanto, Merlin, que chegara a Avalon por caminhos secretos, sabia que não bastava. Aproximou-se dela nas margens do lago, enquanto a lua tingia a água de prata. Não podes apenas resistir, disse ele, a voz grave como pedra antiga. A sombra que carregas não é mais prisioneira, é parte de ti. Negá-la é condenar-te à ruína. Precisas enfrentar o reflexo que o destino te deu. Morgana franziu o senho, cansada da charada de enigmas. E como enfrento algo que está dentro de mim? Na forja da própria alma, respondeu Merlin. Avalon guarda a espada da noite, lâmina que nasce da fusão entre luz e trevas. Apenas quem encara o próprio reflexo no coração do lago pode empunhá-la. E apenas quem a empunha pode decidir se será senhora de sua sombra ou escrava dela. Assim começou a última jornada de Morgana. Guiada por sacerdotisas, caminhou até o centro da ilha, onde se erguia o Lago da Eternidade. A superfície era tão calma que refletia as estrelas com mais clareza do que o céu. Ali, diante do espelho líquido, Morgana ajoelhou-se. O vento cessou. O mundo pareceu prender o fôlego. Ela olhou para as águas e, em vez de seu reflexo, viu sua versão sombria. Olhos vermelhos como brasas, pele marcada por veios de treva, sorriso cruel que revelava dentes afiados. A outra Morgana ergueu-se do lago como se fosse carne, não reflexo. E pela primeira vez Morgana encarou a si mesma em forma física, completa, poderosa. A sombra falou.
e sua voz era como trovão abafado. Por que resistir se juntas poderíamos governar? Tu és metade, eu sou a outra. Sozinha és fraca, comigo és invencível. Camelot cairá de qualquer forma, mas nós podemos reinar sobre o que restar. Morgana apertou os punhos. Não quero reinar sobre cinzas. Então serás cinza, riu a sombra, avançando. Assim começou a batalha mais íntima e terrível que Avalon já testemunhara. Lança de trevas contra lâmina de luz conjurada, feitiços que faiscavam como estrelas em choque, gritos que faziam a terra estremecer. Cada golpe que Morgana desferia era refletido de volta, pois lutava contra ela mesma. A cada vez que enfraquecia, sentia a sombra ganhar terreno dentro de sua mente, empurrando lembranças de dor, de rejeição, de inveja, tentando convencê-la de que a escuridão sempre fora sua verdadeira face. No entanto, Avalon não abandonou sua filha. O lago ergueu colunas de água cintilante, e nelas, Morgana viu fragmentos de sua vida. Arthur segurando sua mão na infância, as sacerdotisas sorrindo enquanto ela aprendia encantos simples, o povo de Camelot olhando para ela com esperança. Essas imagens eram armas mais fortes do que qualquer feitiço. Alimentada por elas, ergueu-se de novo, e quando a sombra investiu com fúria final, Morgana gritou, fundindo sua vontade ao coração do lago. Das águas ergueu-se a espada da noite. Não era feita apenas de metal, mas de pura essência. Metade luz cintilante, metade sombra viva. Morgana a agarrou e no instante em que a empunhou, compreendeu. A treva não podia ser destruída, pois fazia parte dela. Mas podia ser domada. Podia ser integrada como noite e dia que se sucedem sem se anular. Com um golpe único, atravessou o peito da sombra. Mas não a matou. Uniu-a a si mesma. A outra Morgana gritou. Depois se dissolveu em chamas negras que foram sugadas para dentro da lâmina. E, finalmente, para dentro dela. Quando o silêncio caiu, Morgana estava de pé, respirando fundo, olhos brilhando em duplo reflexo. Um verde de esperança, um dourado sombrio. Avalon tremeu, mas não de medo. Era como se a ilha reconhecesse sua nova guardiã. As sacerdotisas se curvaram, e até Merlin, que sempre observara de longe, inclinou a cabeça. Morgana Le Fay não era mais apenas sacerdotisa, nem apenas feiticeira. Era a guardiã da sombra e da luz, senhora de si mesma. Retornou a Camelot algum tempo depois, não em barco, mas em passos que ecoavam como trovões. O povo, ao vê-la, ajoelhou-se. Arthur correu para abraçá-la, mas sentiu nela algo diferente. Não mais a irmã perdida, nem a sacerdotisa culpada, mas alguém maior, mais distante, quase divina. Ainda assim, Morgana sorriu, e nesse sorriso havia humanidade. Camelot, embora ainda marcada pelas guerras, floresceu novamente. Cavaleiros ergueram-se com ânimo renovado. Arthur reinava com justiça, mas todos sabiam que havia uma nova força ao seu lado, força que inspirava respeito e temor. A cada conselho, a cada batalha, a presença de Morgana lembrava a todos que a Bretanha era protegida não apenas pela luz de Excalibur, mas também pelas sombras de Avalon. No entanto, a lenda nunca prometeu paz eterna. Alguns cavaleiros cochichavam que Morgana ainda guardava ambições, que seu olhar, às vezes, se perdia em horizontes de poder. Outros diziam que a própria Avalon a marcara como arma contra ameaças que ainda viriam. Mas todos, sem exceção, concordavam em uma coisa. Nunca antes o reino tivera guardiã tão poderosa. E assim a história de Morgana se tornou canto, mito, chama transmitida entre bardos e viajantes. Alguns a chamaram de heroína, outros de bruxa, outros ainda de rainha oculta. Mas a verdade, como sempre, era mais profunda. Morgana Le Fay foi todas essas coisas, porque carregava em si tanto a luz quanto a treva, e escolheu não ser escrava de nenhuma delas, e nas brumas de Avalon, onde o tempo não segue o mesmo curso dos homens, sua lenda permanece viva. Disse que, quando o mundo outra vez se aproximar da ruína, quando Camelot,
ou seus herdeiros estiverem prestes a cair, a guardiã de Avalon retornará, espada em mãos, para lembrar aos homens que não existe luz sem sombra, nem sombra sem luz. Assim termina a terceira parte da lenda, não com ponto final, mas com reticências gravadas no tecido do tempo. Pois histórias como a de Morgana não acabam, apenas aguardam o momento de serem lembradas de novo. E assim, como as brumas de Avalon que escondem e revelam segredos, a lenda de Morgana Le Fay se encerra, por enquanto. Se você deseja que novas histórias sejam contadas, que outras sombras e luzes sejam reveladas, apoie esta jornada. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe esta saga. Que a chama da lenda nunca se apague e que você caminhe conosco até a próxima história.